A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, sejam para todos nós. Eu me chamo Nadage e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia do nosso trabalho com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, em que houveram sorteios, os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @Igreja 70 Santos, escolhendo um número de 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives. De segunda a sexta, vocês também estarão recebendo orações todas as madrugadas, e uma vez por semana, orações diretamente desse do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro das 70 Santos, e diga qual número de rebanho de 1 a 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera, Mateus 12. E sabe o que estamos oferecendo? 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus Todo-Poderoso, que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas, por isso nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé, também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada
sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42 e Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias de renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Glórias ao Senhor Deus. Seja você também parte desse rebanho. Escolha o seu número, o número de 1 a 70. Assim, todos os dias de segunda a sexta, você receberá um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação, através de sorteios que dá total liberdade ao Espírito Santo de verdade falar ao seu coração. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça, a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ainda ser mais abençoados, em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos, dentre 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos 2 primeiros livros de hoje. O primeiro livro é o livro de Abacuque, com 3 capítulos. E o segundo livro de hoje é o livro de Tiago, com 5 capítulos. Abacuque. Capítulo 2, Abacuque, capítulo 2 é o primeiro livro de hoje. E Tiago, capítulo 4, Abacuque, capítulo 2. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Abacuque capítulo 2, que contém 20 versículos. O castigo dos caldeus. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Tanto mais que por ser dado ao vinho é desleal um homem soberbo que não se contém. Se alarga com o sepulcro, o seu desejo é como a morte que não se farta. Ajunta-se todas as nações e congrega-se todos os povos. Não levantarão todos estes contra ele um provérbio e um dito zombador? Dirão, ai daquele que multiplica o que não é seu, até quando? E daquele que se carrega a si mesmo de penhores, não se levantarão. De repente os teus credores
Não despertarão os que farão tremer? Então lhes servirá tu de despojo, visto que despojastes a muitas nações, os demais povos despojarão a ti por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos que nela habitam. Segundo livro de hoje. É o livro de Tiago, que contém 5 capítulos. Tiago, capítulo 4, que contém 17 versículos. A afabilidade dos projetos humanos. E agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano e negociaremos e ganharemos. Ora, não sabeis o que acontecerá amanhã. O que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Em lugar disso, devia dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vós orgulhais das vossas pretensões. Ora, toda vanglória, tal como essa, é maligna. Aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer e não o faz, comete pecado. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Seja você também parte desse rebanho. A oração é a oração de número 4. Senhor Deus, nosso Santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais que estão ligados agora nessa tua santa live, dessa tua santa igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de miséria, de depressão e de toda opressão maligna, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada, e todo mal saia em retirada pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Antes de eu dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira
em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Seja você também parte desse rebanho, escolha seu número, o número de uma 70. Assim, todos os dias, de segunda a sexta, você receberá um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus e Todo-Poderoso para a sua meditação, que dá total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração através de um livro e de um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E hoje os rebanhos que eu falarei primeiro são os rebanhos de número par. Vamos dar início ao sorteio. Dois 70, 1,69, 2,70, 1,69. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Jonas com 4 capítulos. Jonas com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Jonas. Capítulo 3. Jonas. Capítulo 3, para o rebanho santo de número 2, 71 e 69. Jonas, capítulo 3, contém 10 versículos. Então ele fez uma proclamação. Jonas vai a Nínive. Então ele fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei e dos seus nobres. Não provém coisa alguma, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, não comam, nem bebam água. Os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, clamarão fortemente ao Senhor Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem não sabe se Deus se voltará, se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Quando o Senhor Deus viu as obras deles e como se converteram do seu mau caminho, se arrependeu do mal que tinha dito. Lhes faria e não o fez. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho santo de número 20, 52, 19 e 51. 20, 52, 19 e 51. Deuteronômio com 34 capítulos. Deuteronômio com 34 capítulos. Capítulo 14. Deuteronômio capítulo 14, que contém 29 versículos. Os dízimos. Certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que cada ano se recolher no campo, perante o Senhor, o teu Deus, no lugar que se escolher para lhe fazer habitar o seu nome. Comereis os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das suas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor, o teu Deus, todos os dias. Se o caminho, porém, for longo demais, de modo que não os possais levar por estar longe de ti, o lugar que o Senhor, o teu Deus, escolher para ali pôr o seu nome, quando ele tiver te abençoado, então vende-os e leva o dinheiro para a tua mão. Leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor, o teu Deus, escolher. Rebanho santo de número 8, 64, 7 e 63. 8, 64, 7 e 63. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Lucas com 24 capítulos. Capítulo 3. Lucas, capítulo 3, para o rebanho santo de número 8, 64, 7 e 63.
E o capítulo 3 do livro de Lucas contém 38 versículos. A pregação de João Batista. Dizia João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está viva para vir? Da ira que está para vir. Produzi frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: tema Abraão por pai, pois eu vos digo que até destas pedras o Senhor Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Então a multidão perguntava: que faremos, pois? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver alimento, faça da mesma maneira. Rebanho Santo de número 12, 60, 11 e 59. 12, 60, 11 e 59. O livro é o livro de Tito, com 3 capítulos. Capítulo 3, Tito, capítulo 3, para o Rebanho Santo de número 12, 60, 11 e 59. Seja você também parte desse rebanho, escolha o seu número, um número de 1 a 70. Tito capítulo 3, que contém 15 versículos. Recomendações particulares e saudações finais. Quando te enviar Temas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque resolvi passar o inverno ali e fazer tudo o que puderes para ajudar a Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhes falte. Que os nossos também aprendam a aplicar-se às boas obras, para suprir as coisas necessárias, a fim de que não sejam infrutíferos. Saúdam-te todos que estão comigo, saúda a quantos nos amam na fé, a graça seja com todos vós. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho Santo de número 22, 50, 21 e 49. 22, 50, 21 e 49. Obadias com um capítulo. Que contém 21 versículos. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom: ouvimos a mensagem do Senhor, foi enviada às nações o mensageiro dizendo: levantai-vos, levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te farei pequeno entre as nações, tu serás totalmente desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habita nas fendas das rochas, na tua alta morada. Que dizes no teu coração: quem me derrubará em terra? Embora te eleves como águia, põe o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 18, 54, 17 e 53. Seja você também parte desse rebanho. 18, 54, 17 e 53. O livro é o livro de Números, com 36 capítulos. Capítulo 2, Números, capítulo 2, para o Rebanho Santo de número 18, 54, 17 e 53. 18, 54, 17 e 53. Números, capítulo 2. Seja você também parte desse rebanho. Contém 34 versículos. A ordem das tribos no acampamento. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver.
Números capítulo 2. A ordem das tribos no acampamento. Todos os contados no exército de Dan são 157.600. Esses marcharão em último lugar, segundo as suas bandeiras. São estes os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os recenseados do exército pelos seus esquadrões, fora 603.550. Os levitas, porém, não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Os filhos de Israel fizeram tudo de acordo com o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim se acamparam segundo as suas bandeiras, e assim marcharam cada qual segundo seu clã e sua família. Rebanho Santo de número 36 e 35. 36 e 35. Vamos ao livro. O livro é o livro de João, com 21 capítulos. Capítulo 3, João, capítulo 3, para o Rebanho Santo de número 36 e 35. João capítulo 3, contém 36 versículos. Outro testemunho de João Batista. Ele testifica do que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho confirmou que o Senhor Deus é verdadeiro. Aquele que o Senhor Deus enviou fala as palavras do Senhor Deus, pois o Senhor Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas confiou às suas mãos. Todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida, pois sobre ele permanece a ira do Senhor Deus. Glórias ao Senhor Deus. Seja você também parte desse rebanho. Rebanho Santo de número 14, 58, 13 e 57. 14, 58, 13 e 57. 2 Coríntios, com 13 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 2 Coríntios. Capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1. Para o Rebanho Santo de número 14, 58, 13 e 57. O capítulo 1 contém 24 versículos. A mudança de planos de Paulo. Ora, nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que, com simplicidade e sinceridade do Senhor Deus, não com sabedoria humana, mas na graça do Senhor Deus, temos vivido no mundo e especialmente para convosco. Pois nenhuma outra coisa vos escrevemos, senão as que já sabeis ou conheceis, e espero que até o fim as reconhecereis, como também já em parte reconheceste em nós que somos a vossa glória, como igualmente vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus. Com essa confiança quis primeiro ir ter convosco, para que tivéssemos duplo benefício. Glórias ao Senhor Jesus. Rebanho Santo de número 32, 40, 31 e 39. 32, 40, 31 e 39. E eu vou apresentar para vocês mais uma mensagem. Da filha do sacerdote e apóstolo, que ela explicou com os mais detalhes as intenções das palavras do apóstolo e as intenções das 12 igrejas virtuais. Muita atenção! Se provar na Bíblia Sagrada que nós estamos mentindo, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. Examine com muita atenção na Bíblia Sagrada os livros de Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios
do Brasil. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, vão voltar das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios, que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas, e convidando também os outros de outras cidades, inclusive, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo. Seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. E entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receber orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 65 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E se você quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertadinho. Vamos ao sorteio do capítulo para os rebanhos que eu acabei de sortear. Ageu com 2 capítulos. Ageu capítulo 1 para o rebanho santo de número 32, 40, 31 e 39. 32, 40, 31 e 39. Contém 15 versículos, chamado a reconstrução do templo. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, o seu Deus, e as palavras do profeta Ageu. Como o Senhor, o seu Deus, o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, mensageiro do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor. Eu sou convosco, diz o Senhor, de modo que o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo. Eles vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dário. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Rebanho Santo de número 10, 62, 9 e 61. E o livro é o livro de Salmos, com 150 capítulos. Salmos, capítulo 54. Que contém 7 versículos. Salva-me, ó Senhor Deus, pelo teu nome. Faze-me justiça pelo teu poder, ó Senhor Deus. Ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca. Estrangeiros se levantam contra mim, tiranos procuram a minha vida. Homens que não têm o Senhor Deus diante de si. Selá, certamente o Senhor Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem sustenta a minha vida. 6, 66, 5 e 65, 6, 66, 5 e 65. Segunda Reis, com 25 capítulos. Vamos ao capítulo 19. Segunda Reis, capítulo 19.
contém 37 versículos. Isaías conforta a Ezequias. Por isso os moradores delas sem forças ficaram pasmados e confundidos. Eram como a erva do campo e a erva verde, e o capim dos telhados e o trigo queimado antes de crescer. Eu, porém, conheço o teu assentar e o teu sair, o teu entrar e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, porque a tua ira, a tua revolta subiu até os meus ouvidos, porque o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Isto te será por sinal: este ano se comerá o que nascer por si mesmo, e no ano seguinte o que daí proceder. Mas no terceiro ano plantai e colhei, plantai vinhas e comeis os seus frutos. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 28, 44, 27 e 43. 28, 44, 27 e 43. O livro é o livro de Daniel, com 12 capítulos. Capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6, contém 28 versículos. Daniel na cova dos leões. Os presidentes e os sátrapas procuravam achar ocasiões contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e disseram: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros e governadores concordaram que o rei devia baixar um decreto e fazer firme o interdito de qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 4, 68, 3 e 67. 4, 68, 3 e 67. Esther, com 10 capítulos. Capítulo 1, Esther, capítulo 1 para o Rebanho Santo de número 4, 68, 3 e 67. O capítulo 1 contém 22 versículos. A rainha Vasti é deposta. Ao 7º dia, o rei, estando já alegre do vinho, o seu coração mandou que Meumã, Bizã, Arbona, Bigtá, Abagtá, Zetá e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, introduzisse na presença do rei a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era extremamente formosa à vista. A rainha Vasti, porém, recusou atender à ordem do rei dada por intermédio dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então perguntou o rei aos sábios, que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei, na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. Rebanho Santo de número 26, 46, 25 e 45. 26, 46, 25 e 45. Josué, com 24 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Josué.
capítulo 11. Josué, capítulo 11, para o rebanho santo de número 26, 46, 25 e 45. 26, 46, 25 e 45. Josué, capítulo 11. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Josué, capítulo 11, que contém 23 versículos, para o rebanho santo de número 26, 46, 25 e 45, a conquista da terra do norte, das terras do norte. Josué e todos os homens de guerra com ele vieram de repente. Contra eles as águas de Merom e os atacaram, e o Senhor os entregou nas mãos de Israel, feriram os que perseguiram até a grande Sidom, e até Misherot Maim, e até o vale de Mispa ao oriente, feriram-ne até não lhe deixar sobrevivente. Fez Josué como o Senhor lhe dissera, os seus cavalos aleijou e os seus carros queimou no fogo. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. Escolha o seu número de uma 70, assim todos os dias, de segunda a sexta, você receberá um livro. É um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus Todo-Poderoso, através de sorteios que dá total liberdade ao Espírito Santo de verdade falar ao seu coração, através do livro e de um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus. Que é a verdadeira palavra revelada, rebanho santo de número 16, 56, 15 e 55. O livro é o livro de Esdras, com 10 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Esdras. Capítulo 5. Esdras, capítulo 5. Para o rebanho santo de número 16, 56, 15 e 55. Esdras, capítulo 5, contém 17 versículos. A carta de Tatenai a Dário. Depois, porém, que nossos pais provocam a ira do Senhor Deus dos céus, ele o entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, o caldeu, que destruiu essa casa e transportou o seu povo para a Babilônia. No primeiro ano de Ciro, rei da Babilônia, porém, o rei Ciro deu ordem para que esta casa do Senhor Deus fosse reedificada. Ele até removeu o templo de Babilônia, os utensílios de ouro e de prata da casa do Senhor Deus, que Nabucodonosor tinha tomado do templo que estava em Jerusalém, e levado ao templo de Babilônia. Então o rei Ciro os deu a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem havia nomeado governador. Ele disse: toma estes utensílios, vai, leva-os ao templo que está em Jerusalém e reedifique a casa do Senhor Deus no seu lugar. Assim veio Sesbazar e lançou os fundamentos da casa do Senhor Deus que está em Jerusalém. Daí para cá se está edificando e ainda não está acabada. Agora se parece bem ao rei, busque-se nos arquivos reais em Babilônia se é verdade haver uma ordem do rei Ciro para edificar esta casa do Senhor Deus em Jerusalém. Então sobre isso nos faça o rei saber a sua vontade. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho santo de número 30, 42, 29 e 41. 30, 42, 29 e 41, 2 Tessalonicenses, com 3 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 1, 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Para o rebanho santo de número 30, 42, 29 e 41. 30, 42, 29 e 41. Contém 2 Tessalonicenses, capítulo 1, contém 12 versículos.
ação de graças e oração. Em chama de fogo ele tomara a vingança dos que não conhecem ao Senhor Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles por castigo padecerão eterna perdição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e admirado em todos os que creram naquele dia. Porque o nosso testemunho foi crido entre vós, pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação, e com poder cumpra todo o propósito e toda a obra da fé. Rogamos para que o nome do nosso Senhor Jesus o Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça do nosso Senhor Deus e do Senhor Jesus o Cristo. Rebanho Santo de número 24, 48, 23 e 47. 24, 48, 23 e 47. Marcos com 16 capítulos. Capítulo 5, Marcos, capítulo 5. Contém 43 versículos. A filha de Jairo, a cura de uma mulher enferma. Tendo o Senhor Jesus passado de barco para outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, enquanto ele estava junto ao mar. Então chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, a qual, vendo, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito: minha filha está à morte, rogo-te que venha e lhe impõe as mãos para que sare e viva. Pelo que o Senhor Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, cumprindo. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 34, 38, 33 e 37. 34, 38, 33 e 37. Jeremias com 52 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Jeremias. 46. Jeremias capítulo 46, que contém 28 versículos. Uma palavra acerca do Egito. Sobe a Gileade, toma bálsamo, ó virgem, filha do Egito, mas debalde multiplica os remédios, pois não há cura para ti. As nações ouviram falar da tua vergonha, e a terra está cheia do teu clamor. O valente tropeçou no valente, e os ambos caíram juntos. A palavra que falou do Senhor a Jeremias, o profeta, acerca da vinda de Nabucodonosor, rei de Babilônia, para ferir a terra do Egito. Anunciai no Egito e fazei ouvir isto a Migdol. Proclamai, e também Mênfis e em Táfnis. Apresenta-te e prepara-te, pois a espada devora o que está ao redor de ti. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para os dois últimos livros de hoje. A oração é a oração de número 6. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que haja a cura, a renovação, a purificação dessas vidas que estão ligadas conosco, em um só Espírito, sendo fiéis ou seguidores ou inscritos dessa Santa Igreja Virtual, @ Igreja 70 Santos, através dessa ministração da Tua Santa Palavra. É o que eu peço, em nome do Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos aos dois últimos livros de hoje. E o livro é o livro de Gálatas, com 6 capítulos, e o livro de 1 Samuel, com 31 capítulos. 6 capítulos, Gálatas. Vamos ao capítulo do livro de Gálatas. Capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, é o penúltimo livro de hoje.
que contém 31 versículos. Sara e Agar. Dize-me aos que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que deve ser entendido como ilustração, pois estas mulheres são as 2 alianças. Uma aliança é do Monte Sinai, gerando filhos para a escravidão, que era Agar. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao livro de 1 Samuel, com 31 capítulos. (25) 1 Samuel, capítulo 25. Capítulo 25 do livro de 2 Samuel contém 44 versículos. Abigail apazigua a Davi. Abigail se apressou e tomou 200 pães, 2 ouros de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado sem cacho de passas, e 200 pastas de figo, e os pôs sobre os jumentos. E disse a seus moços: ide diante de mim, eu vos seguirei de perto. Mas não declarou nada a seu marido Nabal. Quando ela, montada num jumento, ia descendo pelo encoberto do monte, Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, e ela se encontrou com eles. Davi tinha acabado de dizer: na verdade, que em vão tenho guardado tudo que este possui no deserto, de modo que nada lhe faltou. De tudo que lhe pertence, ele me pagou mal por bem. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois eu vou fazer o sorteio, e o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus. O Espírito Santo de verdade falará ao seu coração nesse momento, através de um livro, e de um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação. Mentalize, escolha o número de 1 a 22. Você que mentalizou, escolheu o número 17, a mensagem está no livro de Abacuque, capítulo 2. Você que mentalizou o 13, a mensagem está no livro de Tiago, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o número 20, a mensagem está no livro de Jonas, capítulo 3. Você que mentalizou o 22, a mensagem está em Deuteronômio, capítulo 14. Você que mentalizou o 9, a mensagem está no livro de Lucas, capítulo 3. Você que mentalizou o 3, a mensagem está no livro de Tito, capítulo 3. Você que mentalizou o 12, a mensagem está no livro de Obadias. Você que mentalizou o 14, a mensagem está no livro de Números, capítulo 2. Você que mentalizou o 11, a mensagem está no livro de João, capítulo 3. Você que mentalizou o 2, a mensagem está no livro de 2 Coríntios, capítulo 1. Você que mentalizou o 5, a mensagem está no livro de Ageu, capítulo 1. Você que mentalizou o 19, a mensagem está no livro de Salmos, capítulo 54. Você que mentalizou o 18, a mensagem está no livro de 2 Reis, capítulo 19. Você que mentalizou o 6, a mensagem está no livro de Daniel, capítulo 6. Você que mentalizou o número 10, a mensagem está no livro de Esther, capítulo 1. Você que mentalizou o 1, a mensagem está no livro de Josué, capítulo 11. Você que mentalizou o 8, a mensagem está no livro de Esdras, capítulo 5. Você que mentalizou o 8, Esdras, capítulo 5. Você que mentalizou o 4, a mensagem está no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Você que mentalizou o 16, a mensagem está no livro de Marcos. A mensagem está no livro de Marcos, capítulo 5. Você que mentalizou o 7, a mensagem está no livro de Jeremias, capítulo 46. Você que mentalizou o 21, a mensagem está no livro de Gálatas, capítulo 4. E você que mentalizou o número 15, a mensagem está no livro de 1 Samuel, capítulo 25. E eu vou ler para vocês uma das denúncias.
As denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de autoridades políticas, que são vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos, governadores e presidentes. E atenção, se você ou sua igreja fala mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo, que você não está adulterando o livro de Mateus 23, com foco no versículo 15, e Apocalipse 22, com foco no versículo 18 e 19, vai receber o prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem número 22 entre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E eu vou ler para vocês a revelação dessas denúncias. Essas denúncias te trazem no mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Primeiro lugar, examinar a si mesmo. Segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. Quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. E também de lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, piedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e João capítulo 7. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Você que mentalizou o 17, Abacuque 2, o 13, Tiago 4, o 20, Jonas 3, o 22, Deuteronômio 14, o 9, Lucas 3, o 3, Tito 3, o 12, Obadias, o 14, Números capítulo 2, o 11, João capítulo 3, o 2, 2 Coríntios capítulo 2, o 5, Ageu capítulo 1, o 19, Salmos 54, o 18, 2 Reis 19, o 6, Daniel 6, o 10, Esther capítulo 1, o 1, Josué capítulo 11, o 8, Esdras capítulo 5, o 4, 2 Tessalonicenses capítulo 1, o 16, Marcos capítulo 5, o 7, Jeremias capítulo 46, o 21, Gálatas capítulo 4, o 15, 1 Samuel capítulo 25. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor ou inscrito ou membro ofertante de uma das igrejas virtuais. E também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã até 1 hora e 12 minutos da madrugada, para buscar o Senhor Deus onde você estiver. E também receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. E também vai receber base, a Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você e assim você orar corretamente para após fazer a sua obra receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários das lives, das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abre o perfil clicando na foto do nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões até 200 milhões de reais. Para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um dos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município ou país, basta entrar em contato conosco através do privado. Lembrando que conosco os obreiros recebem seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar,
secretarias de empregos e trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual ou religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. E eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui da África do Sul, do Canadá, dos Estados Unidos, da Índia, da Inglaterra, do Uruguai, da Turquia, da Espanha, do Paraguai, da Alemanha, vocês também da França, vocês da Itália, do Chile, da Argentina, da Inglaterra, de Portugal, do México e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém.